Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington Galvão, nós estamos aqui novamente para ler a Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 13. É um prazer estar com você todo dia, podendo ouvir, podendo ler, orar e refletir na Palavra de Deus. Fique com Deus novamente e vamos para o estudo. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 58, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou em um barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque os ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano da riqueza o sufocam e tomam infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Esse foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntos primeiros os joios e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhe outra parábola: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Contou-lhes ainda outra parábola: O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou ou misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi à casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontece no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas essas suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Que palavra linda, pessoal! Que maravilha poder ouvir a palavra de Deus, poder aprender tantas coisas com Jesus. Os discípulos ficaram perplexos e até a gente fica até hoje, não é verdade? Olha só esse trecho que fala no versículo 31. Diz assim: e contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus já cansou de falar isso. E ele falava: homem de pouca fé. Quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós temos a nossa fé. Seja ela grande, seja ela pequena. Mas você já nasceu com uma fé. Você tem plantado a sua fé? Você tem plantado os dons e os talentos? Você tem plantado aquilo que Deus já te deu? Você só vai ver essa semente virar uma árvore o dia que você plantar. O dia que você se preocupar com o próximo. Isso é entender o reino dos céus. Porque a piedade, porque o amor, porque fazer bem ao próximo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Vai fazer bem para você, não só nessa era, como diz Jesus, mas também no tempo futuro. E olha só também o que diz no versículo 22, diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam e tomam-a infrutífera. Ela não vai frutificar. Você não frutifica quando as coisas desse mundo te
te sufoca e você não consegue entender a vontade de Deus. Aí Jesus nos disse no versículo 23, olha que lindo essa parte aqui. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Muitas vezes a gente fica querendo entender o reino dos céus. A única coisa que você precisa é fazer, é praticar. É como te explicar como é a energia. É só você levando um choque que você vai entender como que é. É semelhante ao reino dos céus. O nosso Deus é um Deus de maravilha. Não tem como explicar Deus. É impossível explicar Deus. A única coisa que você precisa fazer para que a sua vida, para que aquilo que você espera possa acontecer na sua vida, se você precisa de uma cura, se você precisa de um trabalho, se você precisa de qualquer coisa, de uma libertação, se você precisa de paz na sua casa, somente Jesus. A minha paz, ele falou, a minha paz eu vos dou, não dou como esse mundo a dá, não turbe o vosso coração. O inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para plantar um joio, ele vai fazer de tudo para colocar pessoas para trabalhar o teu ministério, ele vai fazer de tudo para que você brigue ou com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos, ou com seus amigos, ou até mesmo com seus irmãos de igreja. A única coisa que você precisa fazer é buscar ao Senhor e ter paz com todos. A palavra fala, procure ter paz com todos. Não procure tirar o joio da sua vida. Não tente tirar os problemas da sua vida, mas busque a Jesus e você vai ver que os problemas vão sumir, os problemas vão correr. A palavra nos fala, repreendei o inimigo e ele fugirá de vós. Que Deus possa estar te dando sabedoria, abençoando a tua entrada, a tua saída, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.